Capítulo 38 O Sábio Inigualável. As palavras de Shui Weili surpreenderam Xia Qingji. E claro que Shui Weili sabia das 54 profundas entradas das profundas veias. Era um conhecimento comum entre os praticantes do profundo. Ela entendia o conceito de abrir totalmente as profundas entradas, mas isso somente era plausível em teoria, enquanto ninguém jamais ouviu sobre alguém conseguindo alcançar esse estado. Tem que ser dito que somente os deuses antigos eram capazes de ter veias espirituais divinas. Isso simplesmente era uma expectativa extravagante que a humanidade nunca poderia obter. Desde o tratamento de acupuntura de Xiaoqi, Xia Qingji sentia que seu estado físico e espiritual tinham melhorado tremendamente. Os canais da profunda força dela tinham ficado bem mais suaves. O fluxo da profunda força dela também tinha sido completamente desobstruída. Essas mudanças vieram ocasionalmente com um tipo de sentimento de esse corpo não pode ser meu. Tendo relembrado o que Shui Weili tinha dito para ela sobre as veias espirituais divinas, Xia Qingji ficou em um estado de choque. As 54 profundas entradas foram totalmente abertas. Veias espirituais divinas. Como isso pode ser possível? Como isso foi possível? Mas, como uma das 7 fadas da nuvem congelada, por que Shui Weili iria dizer mentiras? Dado ao seu nível de treinamento no 7 graus nível do profundo céu, como ela não poderia sentir o estado das profundas veias de Xia Qingji como uma fada da nuvem congelada, Shui Weili tinha selado suas emoções há muito tempo, mas nesse momento ela não teve o que fazer mais mostrar um excitamento genuíno em seu rosto. Mas, como eu? Pode ser que, Na mente de Xia Qingji, ela viu a figura de Xiaoqi. Ela se lembrou das manhãs que eles passaram juntos enquanto ele a tratava com aquelas agulhas de prata. Ela se lembrou das razões que ele deu para o tratamento, era para dispersar o frio e para limpar os meridianos. Ela se lembrou em como Xiaoqi ficava completamente exausto após cada tratamento. Ela se lembrou de cada uma das agulhas de prata que perfuraram seu corpo. Havia um total de 54. Era o mesmo número das profundas entradas. Pode ter sido ele? Não. Somente pode ter sido ele. Além dele, não houve outras pessoas que tocaram em meu corpo. E por causa de seu tratamento, o corpo dela mostrou uma mudança tão grande. Mas, ele era somente um membro do clã Xiao, sem mencionar que era uma pessoa com as profundas veias danificadas. Como era possível que ele tivesse uma habilidade dessas? Podia ser visto que Xia Qingji não respondeu à pergunta imediatamente por causa que os olhos dela estavam cheios de incertezas e emoções complexas. Shui Weili apoiava extremamente isso. No curto período de alguns dias, Xia Qingji deve ter passado por uma experiência incrível. Ela perguntou rapidamente, Qingji, rápido, me diga quem ou o que permitiu você limpar todas as suas profundas entradas. Isso, foi uma pessoa, eu não pensei que ele tinha ido tão longe. Uma pessoa? Shui Weili estava cheia de choque em do que esse sênior é chamado. Ou como ele se parece. Com essas habilidades tão divinas, é impossível que ninguém tenha ouvido falar dele. Uma habilidade que pode chocar a todos abaixo dos céus, essas palavras usadas para descrever o homem com habilidade para abrir completamente as profundas entradas definitivamente não eram um exagero. Se eu te disser que eu sou um doutor espiritual excepcionalmente habilidoso, você acreditaria em mim? As palavras que ela uma vez ignorou estavam agora começando a ocupar seus pensamentos. Apenas os sentimentos dela estavam agora um terremoto diferentemente daquela vez. Ao mesmo tempo, ela se lembrou que após o terceiro tratamento de Xiaoqi, ele sem fôlego disse para ela, Qingji minha esposa, se um dia sua mestre descobrir suas mudanças, definitivamente não diga para ela que isso veio de meu tratamento. Ao menos que você queira se tornar uma viúva. Uma pessoa que, em pouco tempo pode abrir o profundo para outra pessoa. Se alguém com essa capacidade tivesse seu nome espalhado para longe, uma pessoa pode imaginar o tumulto e o perigo que iria seguir desses que a todo custo buscariam esse poder para eles mesmos. Ele disse que era um doutor espiritual. Xia Qingji tinha um olhar complicado, e apenas, ele não me permitiu dizer nada sobre ele para ninguém, eu imploro que você me perdoe mestre. Ouvindo o apelo de Xia Qingji, Shui Weili ficou bastante desapontada, mas ela não a pressionou mais, e apenas concordou, para ter tais habilidades que podem ser opor aos deuses ele deve ser um santo com o poder que transcende o mundo mundano. Não vamos perguntar algo que não temos a esperança de entender. No Império Vento Azul, eu conheço um doutor que não é somente muito habilidoso, mas também tem a habilidade de abrir 3 das profundas entradas.
Ele se tornou conhecido como o Doutor número 1 do Império Vento Azul. Mas quando comparado com o homem que pode abrir totalmente as 54 profundas entradas, o Doutor número 1 do Império Vento Azul não é qualificado nem para ser a sujeira de seu pé. Experts escondidos como esse aí que tratou você, tipicamente tentam evitar os olhos do público. Você recebeu um presente e portanto você deve proteger esse segredo. Kinji concordou silenciosamente no coração dela. Naqueles dias, cada manhã ele me tratava enquanto exaustava sua própria profunda energia, clamando dispersar o frio e limpar os meridianos eram apenas um disfarce. Suas verdadeiras intenções era de abrir completamente suas profundas entradas. Kinji finalmente percebeu as intenções de Xiaoti depois de ouvir Shui Li, e a habilidade que poderia se opor aos deuses que sua mestre disse, atualmente era meramente toda feita usando algumas agulhas de prata. O que exatamente ele estava? Shui tinha um sorriso em seu rosto satisfeito. O jeito que ela olhava para Xia Kinji também tinha mudado. O jeito que ela olhava para Kinji era várias vezes mais entusiasmado que antes. Shui lhe disse solenemente, quando nós voltarmos para o palácio congelado de Asgard, eu definitivamente irei reportar isso para a senhorita. Eu acredito que a senhorita irá ficar bastante contente e até aceitar você como discípula pessoal. Você irá ter acesso a todos os recursos em toda Asgard. Dado seu nível atual de treinamento, mesmo se você tiver a mínima quantidade de esforço, você ainda assim se tornará o maior gênio da nuvem congelada de Asgard. No próximo torneio de avaliação do Vento Azul você inevitavelmente irá se tornar famosa, e seu nome deve ser conhecido através de todo o Império. Talvez, por causa de você, nós finalmente poderemos quebrar a repressão que dura várias centenas de anos sob a Vila da Espada Divina. Nosso nome seria o número 1 em todo o Império Vento Azul. Eu definitivamente irei trabalhar duro e não desapontar a mestre. Xia Kinji concordou levemente com emoções misturadas correndo através de sua cabeça. Oh, certo. King, já que aquele sênior te deu um presente tão bom, ele deve gostar bastante de você. Ele te deixou alguma coisa ou te disse como você pode encontrá-lo? Shui Li perguntou com esperanças. Mesmo se ela fosse milhares de vezes mais esperta, ela não seria capaz de adivinhar que esse sênior estava associado com o lixo inútil nos olhos de todos, e um Tche. Não. Xia Kinji balançou sua cabeça. Suspiro e eu fui um pouco gananciosa. Shui Li tentou não prestar mais atenção nisso e sorriu, mas então foi superada por um sentimento de desapontamento, e entretanto, esse indivíduo habilidoso deve ir visitar a nuvem congelada de Asgard, mesmo se for apenas uma ou duas dicas, isso definitivamente será imensamente benéfico para nossa Asgard. Então, Xia Kinji de repente se lembrou de algo em seu coração. Depois de alguma hesitação, Kinji disse, mestre, naquela hora ele mencionou que estava procurando por 3 coisas. 7 ervas de profunda gema, uma veia de cristal roxo dos céus e por último um núcleo de uma besta no domínio profundo da terra. Se nós pudermos encontrar essas 3 coisas para ele, então talvez ele possa visitar a nuvem congelada de Asgard e expressar sua gratidão com a gente. Xia Kinji não era muito boa em mentir e quando ela disse essas mentiras ela nem se atreveu a olhar nos olhos de Shui Li. Veias de cristais roxo dos céus, 7 ervas de profunda gema e um núcleo de uma besta no domínio profundo da terra. Shui Li murmurou os nomes desses 3 itens em voz baixa e memorizou os nomes em seu coração. Embora esses itens são extremamente difíceis de se obterem, dado o poder de nossa nuvem congelada de Asgard, isso não seria impossível. Eu irei discutir esse assunto com a senhorita e ela irá decidir em como lidar com isso. Kinji, vamos indo agora. A senhorita e os outros membros de nossa seita nunca esperariam a surpresa que eu irei trazer até eles. Shui Li segurou Xia Kinji e a levou para o céu. Em um instante elas atingiram centenas de metros, viraram 2 riscos de luzes, e seguiram para o noroeste. Essa era a primeira vez que Xia Kinji voava. Embora isso deveria ter sido uma experiência muito excitante, o coração turbulento dela estava preocupado com outra coisa. Elas logo passaram os limites da cidade nuvem flutuante. Xia Kinji olhou para trás, e lágrimas se formaram em seus olhos enquanto a cidade ficava mais distante. A inquietação em seu coração não podia ser acalmada. No final, que tipo de pessoa você é? Nesse mundo, quem realmente pode entender você? Você me fez um favor tão grande, tanto que eu não serei capaz de te esquecer? De agora em diante, toda vez que eu treinar no profundo, eu certamente irei pensar sobre você. Você foi banido de seu clã, mas para onde você foi? Onde está você agora? Kinji, minha esposa,
você está dormindo? Uau, uau! Kinji, minha esposa, você ficou ainda mais bonita hoje? Os homens sempre dizem que suas esposas ficam mais bonitas, e isso é verdade. Choro, choro, Kinji, minha esposa, você se esgueirou para ir pegar flores de jasmim essa manhã? Se não, como você pode ser tão cheirosa? Será que isso pode ser a lendária fragrância do corpo feminino? Kinji, minha esposa, depois que o mês terminar e você partir para a nuvem congelada de Asgard, nós provavelmente não teremos outras oportunidades de nos vermos. Quando você estiver longe, você irá pensar em mim ocasionalmente. Kinji, minha esposa, era como ele iria sempre chamá-la. Ele se dirigia a ela dessa maneira toda vez que ele tinha oportunidade. Ela lentamente ficou acostumada com aquele título. De agora em diante, ela sabia que ela nunca mais ouviria alguém mencionar esse título quando se referissem a ela. O pensamento causou seu coração a endurecer. Enquanto ela pensava sobre isso, seu coração continuava a arder. Kinji, o que há de errado? Por que as batidas de seu coração se tornaram erráticas? Shuyu-Eli olhou para ela de lado. Xia Kinji balançou sua cabeça gentilmente. Eu estou bem, apenas com um pouco de saudades de casa. Shuyu-Eli não entendeu o verdadeiro significado por trás, o que Xia Kinji quis dizer quando ela disse casa. Shuyu-Eli disse aliviada, quando uma garota sai de casa pela primeira vez, é normal ser sentimental. Mas no dia em que sua profunda força atingir o domínio do profundo céu, viajar vastas distâncias irá se tornar um problema simples. Quando esse momento chegar, será mais fácil para você voltar quando você tiver saudades de casa. Quando Xia Kinji mencionou casa, Shuyu-Eli naturalmente pensou em uma pessoa. Ela disse casualmente, seu irmão mais novo, eu me lembro de seu nome. Xia Yuamba. Ontem, eu tive a oportunidade de checar suas profundas veias, ele nasceu com 9 profundas entradas. Embora seu talento seja medíocre, suas profundas veias em um todo são 2 vezes mais grossas que o de uma pessoa normal. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa como essa. Talvez essa seja uma das razões pela qual seu irmão é tão forte. Eu irei tentar encontrar mais informações sobre sua condição quando eu voltar. Eu agradeço a mestre pela consideração. Xia Kinji disse gentilmente. Os olhos dela balançaram na direção de sua casa e ela murmurou gentilmente, e depois que eu sair, Yuamba também irá seguir para a cidade Lua Nova sozinho e entrar no Palácio da Lua Nova. Eu espero que ela não seja tratada mal e viva sempre em paz.